Olá, sou Carol Meirelles, seja bem-vindo a esse Fast Track. Hoje conversaremos sobre doença de Hashimoto e fertilidade. Será que a doença de Hashimoto impacta na fertilidade ou eu preciso de ter um hipotireoidismo associado? Essa é uma pergunta muito comum. Uma paciente que chega até você com diagnóstico de doença de Hashimoto, ou seja, com os anticorpos positivos, principalmente anti-TPO, mas tem a função tireoidiana normal. TSH normal, T4, T3, todos dentro dos parâmetros de normalidade. Será que isso impacta diretamente na fertilidade, o simples fato dela ter esses anticorpos positivos? Sim, hoje já sabemos e já temos vários estudos demonstrando essa associação. Quando a gente fala de hipotireoidismo, 90% das causas do hipotireoidismo se deve à doença de Hashimoto, um número consideravelmente alto. Mas muitas pacientes chegam até nós antes do hipotireoidismo. Ela tem a doença autoimune, mas não evoluiu para a doença em si. Claro que se nada for feito ao longo dos anos, ela vai ter sim o hipotireoidismo, e aí a gente já sabe de todas as consequências do hipotireoidismo para fertilidade e gestação. Mas essa mulher que ainda não tem o hipotireoidismo e tem a doença autoimune, ela também apresenta índices aumentados de infertilidade. Sabemos, por exemplo, que a falência ovariana precoce está associada à doença de Hashimoto e 24% das pacientes que têm diagnóstico de falência ovariana precoce, elas também têm doença de Hashimoto. Mas por que isso acontece? A doença é sistêmica. Antigamente a gente inclusive usava a terminologia tireoidite de Hashimoto porque a gente achava que esses anticorpos atacavam, agrediam apenas a tireoide, mas hoje a gente já sabe que é uma doença sistêmica. É uma doença autoimune e assim, por ser uma doença sistêmica, ela acomete os ovários, podendo evoluir sim para uma falência ovariana precoce. Ela interfere a nível endometrial, como se a gente tivesse uma inflamação a nível endometrial, o que vai dificultar a implantação. Dentro da nossa imunologia reprodutiva, quando esse embrião tenta implantar em um endométrio que tem um ambiente hostil, um ambiente inflamatório, essa gestação por muitas vezes não acontece. E aí a gente se depara com abortamento de repetição, por exemplo, e falha de implantação, inclusive dentro das técnicas de fertilização in vitro. Outro ponto muito importante, as mulheres que conseguem engravidar, elas têm risco aumentados durante a gestação, como parto prematuro, diabetes gestacional e cada vez mais comum, restrição de crescimento. Então, a doença de Hashimoto, ela pode atingir desde a pré-concepção, interferindo sim na fertilidade, inclusive sendo um diagnóstico diferencial para essas mulheres que chegam até nós com o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Talvez a causa seja essa doença autoimune, sim, deve ser investigado e tratado como tal. E não apenas na pré-concepção, mas durante toda a gestação, a gente precisa de acompanhar, de olhar, de estar atento à fisiologia, à imunologia reprodutiva e todos os desfechos desfavoráveis que podem acontecer. Sempre muito importante orientar essas mulheres que organizem, que reequilibrem o corpo, que ajustem, que modulem esse sistema imunológico antes de engravidar, porque aí sim a gente consegue minimizar esses riscos, melhorar a fertilidade e evitar esses desfechos desfavoráveis durante a gestação. Obrigada pela participação, até mais!